puder já ir deixando o like aí na live, compartilhar com alguém que você acha que você acredite que precise de uma cura, que precisa de uma libertação, uma cura de uma enfermidade, uma cura de um pecado, uma libertação de um pecado. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Obrigado pelo presente, Ana. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, hoje a gente vai falar sobre cura e libertação. Se o Espírito Santo tocou vocês de ouvir, talvez essa mensagem possa ser para você. Essa cura, como eu disse agora, pessoal, essa cura e libertação, ela não se trata somente... Obrigado pelo presente. Ela não se trata somente de uma cura de enfermidade, né? Mas ela também é de uma libertação de amarras espirituais. Então, antes de eu começar a falar sobre isso, eu vou ser bem breve aqui, fazer uma oração. Senhor Jesus Cristo, estou reunido aqui na sua presença com essas pessoas. Que o Senhor envie para essa live as pessoas corretas, que permaneçam nessa live as pessoas corretas, que precisam ouvir essa palavra, que precisam de cura e libertação. Que o seu nome seja glorificado através da sua palavra, através dessa live. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, vamos lá. Vamos começar então. Vamos lá. Algumas enfermidades, pessoal, muitas das enfermidades que a gente tem, elas não são só físicas. Elas muitas vezes elas são espirituais também, tá? Tanto que a gente pode observar na Bíblia que muitas vezes existem enfermos que Jesus expulsava demônios e esses enfermos voltavam e ficavam curados, né? Daquele vício, daquele problema, daquela enfermidade. E também tem pessoas, pessoal, tem enfermidades na nossa vida que elas são altamente espirituais, né? E essas enfermidades, pessoal, elas criam amarras espirituais. São como se fossem correntes espirituais mesmo, assim. Sabe? Que você luta com aquilo, você quer a cura, você quer a libertação daquele pecado, mas parece que uma corrente te prende, assim, sabe? E às vezes você consegue por um dia e volta, e parece que tem uma força maior sobre você. Obrigado pelo presente, Elaine. Uma força maior sobre você que não permite você de se libertar daquilo. E chega a ser cansativo, né, gente? Chega a ser cansativo, porque você quer a cura, você quer a libertação, mas parece que não vai. Você ora, você jejua e não vai. Parece que não sai, e aí você às vezes se questiona. Eu sou do estado de São Paulo, Eduardo, atualmente eu tô ficando em Botucatu. Você se questiona, né, gente? Você fala assim, mas será que a minha fé não está sendo suficiente? Será que eu não estou orando o suficiente? Será que Deus não me ama? Será que Deus não quer me curar? Será que Deus não quer me libertar? E aí a gente vê, pessoal... Boa noite, Lucas, seja bem-vindo. E a gente vê, obrigado pelos presentes aí, pessoal, Deus abençoe vocês. E a gente vê o seguinte, fala Roberto, beleza? Seja bem-vindo. E a gente vê o seguinte, galera... A gente vê ao nosso redor as pessoas recebendo cura. A gente vê ao nosso redor as pessoas recebendo libertação. E a gente fala, quando que vai chegar a minha hora? Deus não me ama? Por que tá todo mundo sendo curado e eu não? Por que todo mundo está sendo libertado e eu não? Sendo liberto e eu não? O problema será que é comigo? Eu tô orando, tô me esforçando. E por que eu não tô recebendo? Deus, você não tá me enxergando? Você não tá me vendo? Então, para começar essa palavra, pessoal, eu vou ler um breve versículo aqui para vocês. Eu sei que eu espero que a maioria goste de Bíblia, né, do que tá aqui, então eu vou ler um breve versículo para vocês aqui. Esse versículo, pessoal, que eu vou ler para vocês aqui, ele tá em João. João capítulo 5. E eu vou explicar de uma forma para vocês que eu não sei se vocês já perceberam antes. João, versículo 5 diz o seguinte... Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque, que é chamado na língua hebraica Betseba, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, ou seja, pessoas doentes, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. A gente vê aqui o seguinte, pessoal, a Bíblia não está
a Bíblia não está falando, eu acho que era um anjo. A Bíblia não está falando isso, eu acho que era um anjo, etc. A Bíblia afirma categoricamente, um anjo descia, as águas agitavam e essas pessoas eram curadas. Então, peraí. Mas aqui a gente percebe o seguinte, era só o primeiro que chegasse no tanque que era curado, né? E aí continua. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. Então ele estava há 38 anos sentado ali, cansado já, cansado. E essa cura não chega para mim, todo mundo chega antes que eu. E nem eu não sou curado, eu não sou curado. Jesus vem deste homem, este deitado, e sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe, você quer ser curado? Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe, Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem foi curado. Pessoal, olha que mistério aqui. O homem, ele estava lá há 38 anos, a Bíblia afirma categoricamente que aquelas águas se mexiam e quem chegasse primeiro era curado. Tá? Não é uma dúvida, não é misticismo, é categórico. Quem chega primeiro era. Só que aquele cara, ele estava lá há 38 anos, sem andar, parado ali, pedindo cura e libertação. E ele acreditava, ele tinha fé. Porque se ele estava ali por 38 anos e ele via as pessoas sendo curadas, ele via na cara dele as pessoas sendo curadas. Então ele sabia de fato que era possível. Só que olha que doido isso, gente. Ele via as pessoas passando na frente dele. Porque às vezes, vamos supor, às vezes o problema do cara era uma tuberculose, dando um exemplo, um problema no pulmão. É óbvio que esse cara vai conseguir chegar antes do que ele que não conseguia andar, que era paraplégico. Então as pessoas chegavam antes que ele. E qual que é o mistério disso, pessoal? Eu vou dar um exemplo para vocês da minha própria vida. O meu testemunho, um pouquinho do meu testemunho. Alguns de vocês já sabem dessa parte, mas eu vou recitar. É o seguinte, pessoal, eu fumei durante muitos anos, né? No início, eu achava bonito, né? Até que começou a me incomodar o Espírito Santo, eu quis parar. Só que quando o Espírito Santo começou a me incomodar, ele não me curou de primeira. Foram praticamente 7 anos, 8 anos tentando parar de fumar. E eu terminava de fumar, eu chorava, pessoal. Eu terminava de fumar, eu ia pro meu quarto e chorava. Eu chorava, eu perguntava, Deus, até quando? Era a frase que eu mais falava na minha vida. Até quando, Deus? Até quando? Eu terminava de fumar, ia chorar. Até quando? Terminava de fumar, ia pro meu quarto. Até quando? E ficava questionando. Deus, até quando? Eu vejo você curar paraplégico, eu vejo você curar cego. E eu sei que o Senhor tem o poder da cura. O que é para você curar o meu vício? Isso aqui, ó. Se você cura paraplégico, se você cura cego de nascença, o que é para você curar esse pecado? Curar esse vício? E eu escutava de muitas pessoas dizendo o seguinte. Eu perguntava o seguinte, eu via o seguinte, eu até me perdi aqui, então eu questionava Deus, até quando, Deus, até quando, e fumava, e chorava, e via as pessoas sendo curadas, e eu ficava me questionando, Deus, por que todo mundo é curado e eu não? Por que todo mundo tem esse prazer de ser curado, né? Porque eu tô cansado de te desagradar, eu tô cansado porque eu sei que isso não agrada a você, e também não me agrada. Eu sei que isso destrói o meu templo, isso vai diminuir a minha vida na terra, porque automaticamente uma hora eu vou ficar doente, de tanto que eu fumava. Até quando então, meu Criador? Boa noite, Salim. Até quando, Deus? É a frase que eu mais falava, pessoal. E isso me doía o coração. Durante anos e anos e anos e anos. Eu fumava, depois chegava aqui, colocava meu joelho no chão e chorava. Até quando, Deus? E aí eu lembrei o que eu ia falar. E aí, pessoal, eu vi às vezes vídeos, às vezes de pastores, às vezes de gurus, de várias pessoas falando o seguinte: Deus não vai curar você porque Ele quer que você lute por isso. E Ele quer que você enfrente isso. E eu não acreditava nisso. Eu falava, não, eu repreendo isso, Deus vai me curar. Eu não sei quanto tempo isso vai, mas Ele é fiel. Ele vai me curar. Ele vai me curar. E eu era, basicamente, pessoal, eu era o paralítico no tanque de Betseba.
que ficava lá tentando chegar no tanque e não conseguia chegar no tanque, vindo todo mundo chegar no tanque antes de mim e falava, Deus, por que eles chegam no tanque e eu não chego no tanque? Por que eles são curados e eu não sou curado, Deus? Eu tento, o Senhor conhece o meu coração, você conhece melhor do que os homens o meu coração. O Senhor conhece o quanto que eu me esforço. O Senhor sabe que eu tento fugir do pecado, mas esse cigarro me persegue. Eu não consigo. Eu oro, eu jejuo e o cigarro eu não consigo me libertar. E era choro, choro, choro. Choro, choro, choro. E perguntando para Deus, até quando, Deus? Até quando, Deus? Até quando, Deus? Eu via, pessoal, a minha pele ficando feia, não necessariamente por causa da idade ou deixando de idade, não nesse sentido, mas por causa do cigarro, por causa da fumaça. Eu via o meu corpo secando, pessoal. Eu via o meu corpo, eu estava me autodestruindo, e eu olhava no espelho e eu via aquilo e falava, eu estou me autodestruindo, Deus, você não vai intervir? Até quando, Deus, você vai deixar eu me autodestruir? Eu preciso de você. Os dedos ficam amarelos. Isso aí é o de menos, né, Olane? Os dedos amarelados. Não, entre aspas, o de menos, né? Mas eu via isso aí. Eu me olhava no espelho, né? E todos os pecados, pessoal, todas as doenças, elas fazem isso com a gente, né? Elas definham a gente. Elas deixam a gente doente. Então, pessoal, qual que é o mistério disso aqui? O mistério, pessoal, é que a sua cura e a sua libertação vai chegar. Assim como chegou para o cara do tanque de Betseba, assim como chegou para mim, vai chegar para você. Mas olha que doideira, pessoal. Olha que loucura isso. Muitos, pessoal, são curados ali. Por exemplo, o cara ali do tanque de Betseba, ele via as pessoas sendo curadas pelo tanque. Então ele via que é o anjo lá que descia, agitava as águas e eram curados. Só que, olha que doido, sabe por que ele não era, sabe por que ele não, ele ficou 38 anos lá, galera? Galera, olha que coisa louca isso. Você acha que esse cara preferia ter sido, pensa comigo, você acha que esse cara preferia ser curado, libertado instantaneamente, na primeira, pensa bem antes de responder, ali, ou você acha que ele preferia esperar 38 anos ali sentado, pro próprio Criador, o próprio Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Deus encarnado, descer e vir na cara dele e falar, levanta-te e anda, você está curado. Então, pessoal, a cura e a libertação, Deus ele já tinha preparado isso para ele. Às vezes a gente passa a desacreditar e questionar Deus, Deus, até quando? Deus, até quando? E era isso que o cara do tanque estava pensando. Até quando que eu vou ficar aqui sentado? Eu vejo todo mundo ser curado, eu vejo todo mundo ser liberto e eu não. Eu fico caindo no mesmo pecado. Essa doença não sai de mim. Essas amarras espirituais das trevas, essas correntes não saem de mim, Deus. E eu me esforço, Deus, e eu não consigo. Eu faço de tudo e eu não consigo. Até quando, Deus? Até quando? E aí, esse cara esperou 38 anos. Eu esperei menos, eu esperei uns 8, uns 9, por aí. Mas o próprio Criador, o próprio Cristo desceu da terra e foi encontrar diretamente com esse cara a cara. Só que olha que doideira isso, pessoal. Ainda tem outro mistério aqui. Quando Cristo chegou cara a cara com ele, ele perguntou, você quer ser curado? Ele não respondeu, eu quero. Ele respondeu, ele começou a murmurar, meu Deus, mas eu tô aqui há tanto tempo e eu vejo todo mundo passar e as águas balançam e eu não sou curado e todo mundo passa na minha frente. Jesus perguntou, ele não perguntou o que está acontecendo com você. Ele perguntou, você quer ser curado? E olha que doido. Ele tinha tanta frustração, gente, que nem eu tinha. Eram tantos anos pedindo libertação do vício, do pecado. Eram tantos anos pedindo isso que eu já estava frustrado. Que era como que o próprio Jesus poderia vir e falar, Lucas, você quer ser curado? E eu ia responder para Jesus, mas Jesus, eu já tentei tantas vezes parar de fumar. Eu já fiz jejum, eu já fiz... Tipo assim, o Deus encarnado tá vindo me perguntar se eu quero parar de fumar, se eu quero ser curado. E eu tô respondendo para ele que eu já tentei de tudo, E foi o que o cara fez. Então, galera, o que acontece? Na nossa vida, a gente vai ouvindo a promessa, né?
você vai ser curado, tenha fé. Deus vai te libertar desse vício, Deus vai te libertar, Deus vai te curar dessa doença. Deus vai te livrar dessas amarras. E a gente não é curado, e demora, e a gente fala, Deus está atrasado. Você vê, no meu caso eu via eu me autodestruindo, e eu perguntava, e aí Deus, tá, ó o tempo, tá atrasado, você não vai chegar não? Então eu ficava tão triste, galera, eu ficava tão desapontado, que na hora que o próprio Deus chegou lá no tanque de Betseba e perguntou, você quer ser curado? O cara não conseguiu falar que sim, ele começou a falar das decepções dele. Oi Daisy, seja bem-vinda. Ele começou a falar das decepções da vida dele. Mas eu tentei já, todo mundo passa antes de mim, o anjo chega lá e os outros passam na minha frente. E é o que a gente faz. Por quê? Porque Deus ele fez uma promessa, só que as circunstâncias ao nosso redor, no caso do cara lá, qual que era a circunstância? Era todo mundo passando na frente. Era todo mundo chegando antes que ele. E a gente não conseguia chegar. E ele não conseguia chegar. Então as circunstâncias ao redor provavam o contrário, que ele não ia ser curado. Que não tinha como. Como que um paralítico vai chegar antes do que um cara que tem 2 pernas e consegue andar? Então as circunstâncias provavam o contrário para ele. Ele não vai ser curado, não tem como ele ser curado. A mesma coisa eu tentava de tudo, tentava fazer jejum, tentava fazer oração, tentava fazer campanha, e pedia por um círculo de oração orar por mim, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e questionava para Deus, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E eu abria o YouTube, abria os vídeos do TikTok, e era o cara falando, não, você tem que fazer por você mesmo. De fato a gente tem. Eu entendi essa parte. Mas falavam, mas Deus não vai te curar, porque é você que tem que fazer. Eu repreendia e falava, não, Deus vai me curar. Eu não sei se ele não curou ontem, pode ser que ele não cure amanhã, mas ele vai. Ele é bom, e ele é justo, e ele é fiel. Eu sei que ele vai. Eu não sei quando. Deus, eu comecei a me questionar. A minha fé é pouca, será? Será que eu tô tão magoado assim que eu não consigo aceitar essa cura? O que tá acontecendo? Aí, pessoal, no meu caso foi o seguinte, né? Eu comecei a fazer jejum. Só que o meu jejum não foi assim um jejum e pronto, fui curado. Não. Era 3 dias de jejum de água. Porque era o que eu aguentava. 3 dias de jejum não é superior a 1. Por que não é? Porque isso depende de você. Eu consegui suportar 3. Tem pessoas que não conseguem suportar 1. Entendeu? Então é de acordo com o que você suporta. É você com o Criador. É a sua intimidade com o Criador. Então a minha intimidade com o Criador eu consegui fazer. Eu já fiz de 5. Beleza, nesse tempo aí eu conseguia fazer de 3. Só que eu tava muito magro, pessoal. Porque eu comecei a fazer jejum de 3 dias. E aí eu comecei a perder peso. E aí eu comia, beleza, eu comia por 1 dia, mais 2 dias, mas o vício não tinha ido embora. Porque algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Falei, vou fazer mais jejum. Fiquei 2 dias, fazia mais 2 dias de jejum. Comia alguma coisa à noite, depois do 2º dia. Agora eu vou fazer mais 3. E eu ficava massacrando a minha carne. Eu falei, você vai sair. Esse vício vai sair. Só que eu entendi o seguinte, pessoal. Que o meu medo de ser curado, o meu medo da abstinência era maior do que a minha fé. Até que eu falei o seguinte, Deus, eu vou passar pelo processo, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho para te oferecer é o meu vício. Eu sou podre. Eu sou pecador. O que eu poderia oferecer pro próprio Criador do céu e da terra? Galera, vamos ser coerente. Ele é só o Criador do céu e da terra. Só isso, só, mais nada. O que eu, mero mortal, poderia oferecer para ele? Eu falei, Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Eu acredito que um dia eu posso ter. Um dia, por causa de Cristo, né? Mas eu te peço o seguinte, Criador. Eu estou entregando para você o meu vício. Tá na sua mão. Tó. Porque eu já tentei de tudo. Já fiz jejum, já fiz oração, comi pastilha de nicotina, adesivo de nicotina, nada disso deu certo. Então agora tá na sua mão, meu Deus. Entreguei na mão dele e fui. Primeiro dia, no dia seguinte, fumei um cigarro. Um só. Segundo dia, não fumei. Terceiro dia, não fumei. Quarto dia, não fumei. Nunca mais fumei. E eu sei que essa cura veio do Criador. Porque eu já tentei muitas vezes e não tinha sido curado.
Não tinha sido. Por vontade própria, por diversas outras coisas, não tinha sido. Algumas pessoas, elas conseguem ser curadas do cigarro por conta própria. Porém, elas são curadas, muitas vezes, elas são curadas fisicamente e não espiritualmente. Às vezes o vício só troca de cara. Às vezes a doença e a enfermidade só troca de cara. Então, no meu caso, não trocou de cara. Deus falou, chega. Eu perguntei até quando, ele disse, foi até agora. Agora acabou, agora você não fuma mais. Agora chega. Chegou, te vi, Lucas. Parabéns, você pediu por 8 anos, você chorou por 8 anos, agora eu tô aqui, chegou a sua hora. Seja curado, chega, acabou, aqui tá a sua cura. Toma, não era isso que você queria, Lucas? Toma a sua cura. E agora eu tô aqui pra falar pra vocês por quê? Por causa do nome do Senhor. Fumei, Gabi, fumei no jejum. Quem tá perguntando aí, Gabi? Que é bom que fique bem claro pra todo mundo. Lucas, você fumou no jejum? Fumei. Por quê que eu fumei? Porque eu não sou hipócrita pra dizer pra vocês que não. Não sou hipócrita. Fumava no jejum, colocava meu joelho no chão e chorava. E chorava, e chorava. E perguntava a Deus, até quando? Que vergonha que eu sinto de mim. Porque eu tô fazendo um jejum pra te oferecer, pra ser liberto, e tô fumando. Que coerência que tem nisso? Exatamente, Gabi. Não deixa de fazer o jejum por causa do cigarro. Pelo contrário, quando você peca, quando você está na enfermidade, quando você está na doença, é aí que você tem que ir mais perto do Criador. E não quando você peca, você fugir, que é o que eu fazia no início. Quando eu pecava, quando eu fumava, eu ficava 2 dias sem falar com Deus, ficava 1 dia sem orar, sem pegar a Bíblia, porque eu falava assim, como que eu posso ler a palavra, passar uma noite lendo Salmos, orando no meu quarto, chorando, e no dia seguinte acordar, a primeira coisa, colocar um cigarrão na boca? Que coerência que tem nisso? Eu me sentia um lixo. Que coerência que tem nisso? Só que eu falei, não, eu vou fumar. Beleza, Deus, você tá vendo, Deus. E aí, pra onde mais eu vou correr, Deus? Eu tô fumando. Se eu não consigo ser curado pelo seu poder, e quando eu fumo eu sinto vergonha, pra onde eu vou correr? Se não é pro seu braço, Deus. Pra onde mais eu vou correr? Deus está em todo lugar. É exatamente pro braço dele que você tem que correr. E não correr dele. E eu falei, você vai me curar, Deus. Eu tenho fé que você vai. Eu tenho fé. Até aqui, pessoal. Até aqui, nessa cura, eu tava lá em Bauru, que é a cidade que a minha família mora, né? E eu ia pra São Paulo. Eu ia pra São Paulo, e de São Paulo eu ia pra Florianópolis. Fiquei 6 ou 7 meses. Não, perdão, eu vim de Florianópolis para Bauru e de Bauru fui para São Paulo, isso. E eu fui para rodoviária. Nessa rodoviária, minha mãe me levou, veio um morador de rua, em situação de rua. Esse morador de situação de rua, ele olhou para mim, assim, tava eu e minha mãe conversando sobre Jesus, na hora, a gente tava conversando sobre Jesus e sobre fé, a gente tava se despedindo, porque eu ia pegar um ônibus para São Paulo. Esse morador de rua chegou até a gente com um escapulário, aquele escapulário católico, sabe? E ele chegou até, e ele tava vestindo isso no pescoço, tá? Ele tava sujo, com um cheiro forte, né? Era um morador de rua, né, galera? E ele falou assim pra mim, me desculpa, eu não quero interromper vocês, eu sei que parece que o assunto é sério, aí falou pra mim e pra minha mãe. Eu sei que o assunto é sério entre vocês, né? Não quero interromper vocês, mas eu queria só falar uma coisinha. Eu falei, pode falar, irmão. Gente, quando você tá falando de Jesus e chega uma pessoa no meio do caminho, ouve o que essa pessoa tem pra te falar. Júlia, a gente tá falando sobre cura e libertação hoje. Então esse morador de rua, de situação de rua, chegou até mim e falou o seguinte: olha, eu não quero te atrapalhar não a conversa de vocês, eu sei que é muito sério a conversa de vocês, né, e tudo mais. Boa noite, meu amigo. Deus te abençoe também, viu? E disse o seguinte pra mim, olha, eu queria atrapalhar vocês e tudo mais, mas eu tô com muita fome. Muita fome não. Ele falou, na verdade, ele falou o seguinte: eu queria só um café. Eu queria tomar um cafezinho. Eu falei o seguinte pra ele: cara, vamos fazer o seguinte, falei pra ele. Espera só um pouquinho, que eu vou terminar de me despedir da minha mãe aqui.
e a gente vai, eu e você ali, a gente toma um café junto. Pode ser? Aí ele falou, pode. Aí ele pegou e falou assim pra minha mãe, ó, e você falou pra... depois que eu falei isso, o morador de rua olhou pra minha mãe e falou assim pra minha mãe, ó, e você puxa a orelha desse menino, viu? Para ele andar nos bons caminhos, e que não sei o que, os caminhos do Senhor, e que não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, com certeza, irmão, né? Aí ele falou, aí eu falei o seguinte, irmão, e por que você tá nessa situação? Eu perguntei pra ele, né, de rua. Ele falou assim, eu tô saindo hoje. Eu tô indo pra casa da minha família. Falou o nome da cidade dele. Eu tô indo pra casa da minha família. Eu falei, nossa, que bênção, né, irmão? Deus pode fazer tudo. Aí eu falei pra ele o seguinte, ó, e deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, contei pra ele, né? Eu não sei se você tem algum vício, eu perguntei pra ele. Falei pra ele, mas Deus pode te curar. Jesus Cristo pode te curar. Inclusive, eu tentei por anos parar de fumar cigarro, falei pra ele. Falei por anos e não consegui. Só que agora Jesus me curou. Sabe o que o morador de rua falou pra mim? Ele falou, sabe por que você não foi curado antes? Eu falei, por quê? Porque você não tinha fé. Porque a sua fé não era o suficiente. E ele estava corretíssimo. Corretíssimo. Eu tinha fé, mas não era aquela fé. Porque só fui curado quando eu falei aqui, Jesus, eu sou podre, eu sou lixo. A única coisa que eu tenho para te oferecer é isso. É o meu vício. Receba e me cure. Eu vou passar pelo processo, vai doer, mas eu sei que você é maior do que isso. Eu sei que você é maior e eu sei que tem uma luz no fim do túnel. Eu sei que você é fiel, eu sei que você é justo e eu sei que você cumpre o que você fala. Então eu vou passar. Você me disse, meu pai, milhões de vezes que tem uma promessa para mim. Só que para essa promessa se realizar eu preciso ser curado desse vício. Só que eu não queria ser curado de verdade. Com a boca eu dizia que eu queria. Até chorava. Mas no fundo eu gostava de fumar. Então eu orei. Eu falei, Deus, tira o gosto de fumar. Me dá nojo, pai. Galera, é todas as armas possíveis contra o vício. Contra a libertação. Você tem que usar. Não é só assim, eu quero parar. Não, eu quero parar, me dê nojo de fumar, me dê repulsão, me afaste de pessoas que fumam, me dê um coração que não goste disso. Eu tô entregando pra você todas as armas possíveis. Pai, eu te entrego. Eu vou fazer jejum, vou fazer o possível, agora é seu, pai. Tá na sua mão. Se eu não parar, é sua responsabilidade, porque a minha parte eu vou fazer. E foi assim que foi feito. E o morador de Rio disse, não foi curado antes, porque você não foi curado, porque você não tinha fé. E ele estava mais do que certo. Obrigado pelo presente, gente. Deus abençoe, Priscila. Ele estava mais do que correto. Mais do que correto. Agora, tem um outro ponto. Foi por causa de um pastor. Obrigado pelo presente, Vanessa. Agora tem um outro ponto. A gente observa o seguinte. Muitas vezes, pessoal, Deus atrasa. A gente acha que Ele está atrasando a sua cura. Que Ele está atrasando a sua libertação, como foi a do rapaz do Betseba, que estava lá 38 anos, mas não estava atrasando, galera. Jesus estava lá se preparando. Ele ainda, naquela época, Jesus tinha entre 30 e 33 anos, né? Porque foi a partir dos 30 que ele começou a realizar milagres. Então ele tinha entre 30 e 33 anos quando ele viu o rapaz do Betseba. E o cara estava 38 anos, ou seja, ele era mais velho que Jesus. E ele estava lá, ele estava sentado naquele lugar, esperando Jesus há mais tempo do que Jesus existia na terra. E ele estava sentado lá. Só que olha que doido, pessoal. Ele estava orando, ele estava lá tentando chegar no tanque, tentando chegar no tanque, e não conseguia. Porém, pessoal, o próprio Cristo, enquanto ainda estava com o Pai, antes de descer, já olhou para ele lá embaixo e falou assim, mal sabe esse cara, ele tá lá sofrendo, beleza, ele tá, mas mal sabe ele que o próprio Criador vai descer para curar ele, frente a frente. E ele achando que os outros eram os especiais, porque eles chegavam antes no tanque. Achava que os outros é que estavam... Mas Deus, ele questionava, por que os outros são curados e eu não? Por que os outros recebem isso e eu não? Só que mal ele sabia que o próprio Cristo ia descer cara a cara e curar ele, galera. Então, galera, a gente ouve 1000 vozes na nossa mente. 1000 vozes, não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Galera,
manda essas vozes calar a boca. Só escuta uma voz, a voz de Jesus Cristo, galera. Ele é o único que faz, galera. Ele faz, ele é fiel, ele não mente, galera. Ele não mente, ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Ele é Jeová Jireh, ele é o Deus da cura, ele é o Deus provedor. Ele cura, galera, ele cura, ele liberta. Ele liberta. E outra, galera, mas eu sou tão fiel, eu sou fujo do pecado, eu prego o evangelho. Por que Deus deixou essa doença vir no meu corpo? Por que Deus deixou esse vício chegar até mim? Obrigado pelo presente, Deus abençoe. Priscila, por que isso está acontecendo comigo se eu sou tão fiel ao Criador? Deus não é fiel comigo? Deus não me ama? Não, não é isso, galera. É porque Deus está esperando o momento correto para que isso seja curado, para que isso aconteça, essa cura e essa libertação, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Assim como foi com aquele rapaz. E aquele rapaz que estava lá 38 anos esperando, agora ele está aqui, ó, escrito aqui na minha mão. E hoje bilhões de pessoas que leem a Bíblia conhecem a história do cara que estava há 38 anos esperando a cura. Será que esse cara era abençoado? Enquanto ele estava lá, ele falava, todo mundo está sendo curado e eu não. Deus, você não me ama? Tá todo mundo passando na minha frente. Só que Jesus estava esperando, estava só lá de cima esperando. Mal sabe esse cara que bilhões de pessoas vão conhecer ele através da Bíblia. Que eu estava só esperando o momento certo para chegar e curar ele. E assim foi na minha vida, galera. Deus não me curou antes. Por quê? Porque hoje eu tenho preparo. Hoje Deus me preparou para a honra e glória dele, para hoje vir contar esse testemunho para vocês. Então, galera, Deus não atrasa. Deus não atrasa, galera. Deus é fiel. O Cristo é fiel, galera. E ele estava triste. Por quê? Porque, pô, Jesus perguntou, você quer ser curado? Mas todo mundo passa na minha frente, todo mundo... Ele já estava amuado, ele já estava cansado. Ele já não acreditava mais. Porque todo mundo passa, todo mundo era curado menos ele. Deus não me ama. Mal sabia ele, galera. Então, galera, olha pra frente. Não olha, ele estava olhando para trás. Quando Jesus estava na frente dele, ele não conseguiu perceber que era Jesus. Ele estava olhando para trás. Ele estava falando, não, mas você não tá... Lá atrás, Jesus, todo mundo passou na minha frente. Lá atrás, o anjo balançou e eu não cheguei a tempo. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Enquanto o próprio Cristo estava na frente dele. Então, a sua cura, a sua libertação não está lá atrás. Está lá na frente. E lá na frente está Jesus te esperando, galera. E ele vai fazer para que o nome dele seja glorificado. Para que depois que a cura aconteça, você grite para todo o universo, galera. Para que você suba uma live no TikTok e conte para 5 pessoas, para uma pessoa. Que você fale para um morador de rua, que você fale para quem seja. Eu fui curado por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Deus que me curou. Veio através dele. Ele não me curou do vício. Ele me libertou do vício. Porque, como eu te falei, às vezes você é curado do cigarro, mas você vai para bebida, você vai para prostituição. Não. Ele falou, chega, você está liberto. Daqui essa corrente. Chega, chega. Acabou, Lucas. Você já ficou por muito tempo nesse lugar. Chegou a hora da sua libertação. E a hora de vocês também vai chegar, galera. Se você está orando por uma cura de uma enfermidade, se você está orando por uma libertação de uma doença, de um vício, vai chegar. Só que vai chegar na hora certa. E essa hora certa é para que o nome do Cristo, do Filho do Deus vivo, seja glorificado através da sua vida. Ele não se atrasa, galera. Ele não se atrasa. Você acha que aquele cara sabia que ele, depois, se ele esperasse 38 anos naquele tanque, o próprio Cristo ia descer para curar ele, e hoje bilhões de pessoas iriam conhecer ele? O nome de Deus foi glorificado através da vida daquele homem. Hoje milhões de pessoas acreditam em Jesus Cristo por causa desse documento aqui e diversas passagens que comprovam que Jesus curou aquele homem. Então Deus usou aquele homem, usou a enfermidade para que o nome dele seja glorificado. Galera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está em Cristo, galera, se você está em Cristo, se o seu coração pertence a Ele, pode vir tornado, pode vir furacão, pode vir doença, pode vir guerra,
pode vir pode vir difamação, pode vir traição, pode vir o que for, galera. Pode cair uma árvore na sua casa. Todas as coisas cooperam para o bem àqueles que amam a Deus. Galera, Deus ele já vê lá na frente. Ele já vê lá na frente. Você acha que eu prefiro, agora você acha que eu preferia ter sido curado lá atrás? Ou ter passado por esse processo de dor e o próprio Deus vir me curar e me libertar? É claro que eu prefiro a segunda opção, galera. Hoje eu posso dar o testemunho e glorificar o nome dele, que a cura veio dele. Ele é fiel, pessoal. Deus é fiel. Agora é luta. Falou tudo. É luta, galera. Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a tua. No meu caso do vício, beleza. Deus foi lá e você vai ser liberto. Mas se eu pegasse o carro e fosse comprar cigarro, eu vou fumar, concorda? Então tem que ser os dois partes, né? Tem que ser as duas partes. Andressa, eu não sei, eu não recebi nenhuma revelação sobre isso. Eu acredito que Deus é um Deus provedor, um Deus que cura. Eu acredito que se for necessário ele faz cair maná do céu, se for necessário ele faz sair leite da pedra. Esse é o Deus que eu sirvo. Mas se ele alertou a você e falou, olha, guarde alimento por causa disso, se ele falou com a boca dele, quem sou eu para falar o contrário, né? Quem sou eu para falar o contrário? Mas para mim ele não falou nada, tá? Se alguém quiser também fazer alguma pergunta, galera, sobre algum tema específico dentro disso, dentro da cura, de alguma coisa que você está passando, de alguma libertação que você quer, que você deseja passar de repente, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu acho, galera, deixa eu ver um negócio aqui. Agora, que legal, agora já tá liberado para vocês entrarem, subirem na live, tá? Antes eu acho que não dava, né? Não dava para outras pessoas subirem. Então eu acho que agora já é permitido. Deixa eu mudar esse fundo aqui, musical. Com certeza, Bia, não tem dúvidas disso, né? É bom você ter falado isso, Bia Iguaçu. As pessoas falam assim, mas Deus não fala comigo, etc, etc. Deus não fala comigo. Galera, Deus fala aqui, ó. Ele fala com você através da Bíblia. Não é modo de dizer, mas como assim? Eu vou ler e Deus vai falar comigo? Tá escrito aqui é a palavra de Deus. Por que é a palavra? Quando eu falo oi é uma palavra, certo? Deus falou as palavras e escreveram aqui. Tá escrito a palavra dele, é aqui que ele fala com você. Uma das formas que ele fala é essa, o principal que ele fala é essa, galera. Não é possível conhecer o Criador do céu e da terra se você não ler a palavra. Você tem que ler a palavra. Se você não ler a palavra, como que você vai conhecer o Criador do céu e da terra? Você realmente que ele vai voltar? Com certeza absoluta ele vai voltar, galera. Esse é o tema da live inteira. Deus não mente. Ele cumpre o que ele fala. Se ele falou que ele vai voltar, ele vai voltar. Então, a tradução é diferente, mas a essência da mensagem não é. E aquele que busca, encontra. Se a tradução é diferente, você pega a outra Bíblia e você compara. E você pede ao Espírito Santo para te dar o significado real daquilo. Entendeu? E mas fulano falou que não está escrito isso, está escrito aquilo. Você coloca o seu joelho no chão e pede para o Espírito da Verdade. Galera, por que vocês acham que serve o Espírito da Verdade? O Espírito Santo? Em várias passagens específicas não está escrito Espírito Santo. Em um lugar ou outro tá. Mas na maioria está escrito Espírito da Verdade. Por que é o Espírito da Verdade? Como assim Espírito da Verdade? O Espírito da Verdade é o que comprova o que é verdadeiro e o que não é. Se eu estou falando para vocês uma mentira, galera, vocês é o que vocês devem fazer, não só comigo, mas com todas as pessoas que te falam algo espiritual. Você coloca o joelho no chão e fala, Espírito Santo, Espírito da Verdade, hoje eu ouvi isso, isso e isso, e meu coração ficou em dúvida. Comprova para mim, Espírito Santo, me mostra a verdade. Galera, essa é a principal função do Espírito Santo. Além dele ser o Consolador, ele está aqui para te revelar a verdade. Entendeu? Lucas, mas o pastor A fala isso, o pastor B fala isso, o padre fala aquilo, o frei fala aquilo.
Cada um fala uma coisa. Como que eu vou saber o que é? O Espírito Santo. O Espírito da verdade. É para isso que existe o Espírito Santo, galera. É para dar testemunho da verdade. Além de ser o nosso consolador na hora do choro, ele também serve para isso, galera. Para dar testemunho da verdade. Para comprovar a verdade. E se você tem o Espírito Santo dentro de você, galera, eu te digo uma coisa. Espiritualmente falando, se eu vim falar para vocês coisas que são mentirosas a respeito da Bíblia, se você tem o Espírito Santo dentro de você, acende uma luzinha vermelha. Na hora, você já fala, tem alguma coisa que não tá certa nessas palavras aí, tem alguma coisa que não tá fazendo sentido. Aí você coloca o joelho no chão e fala, Espírito Santo, aconteceu isso. Me mostra a verdade sobre isso. Me mostra como fazer o que de fato é. Eu quero descobrir o que é verdade. Galera, Deus é Deus da verdade. Ele não é Deus da confusão. Ele é Deus, ele é fiel, ele é verdadeiro. Ele não é da mentira. Quem é o pai da mentira é Satanás. Então, que Deus é esse que se você quer saber a verdade, você não pode descobrir? Você acha que para você descobrir a verdade, você tem que ser especialista em hebraico? Você tem que ser especialista em aramaico, em grego? Galera, nosso Deus é um Deus simples. Ele é um Deus que ele se revela para Dona Maria, que não sabe ler nem escrever. Ele se revela para o José Antônio, que mora na favela e nunca leu, nunca escreveu. Ele se revela para a pessoa que tem um QI baixo, que não tem um QI, que não é muito inteligente. Ele se revela para o que tem um QI alto. Ele é Deus, galera. Você não precisa ser o mestre em hebraico e aramaico e do grego antigo para entender Deus, galera. Você precisa buscar e bater na porta, que a porta será aberta. E você pede para o Espírito Santo que ele te revela. Eu posso não saber ler e escrever. Eu posso ter um QI de 70 e não saber e não ser muito inteligente. Mas uma coisa eu sei fazer. Eu sei colocar meu joelho no chão e pedir discernimento para o Espírito Santo. E isso todo mundo sabe fazer. Mas eu não sei falar, mas você sabe pensar, né, na sua mente. Espírito Santo, me dê discernimento sobre essas palavras. O que é verdade e o que é mentira nisso? Ou você acha que o Deus vai ficar lá em cima? Não vou te contar a verdade. Você que se vire. Galera, ele é o Deus da verdade. Ele é a própria verdade. Então ele revela para quem busca. Não precisa ter medo e confusão. Ai, mas será que isso é? Será que isso não é? Deus não é um Deus de confusão. A questão é a pressão do povo. Eu gostaria que todos falassem a verdade. Então, Bel, aí que entra o seguinte, foi o que eu acabei de falar. Eu falei duas coisas, eu não sei se você pegou no início. Uma das coisas foi a seguinte: manda todas as vozes calar a boca, entre aspas, né? Bem entre aspas, porque você só tem que ouvir uma voz. A de Jesus, galera. É só essa a voz que importa. É a do Espírito Santo. As pessoas vão dizer vozes contrárias, galera. Elas vão lançar maldição. Elas vão dizer coisas contrárias à sua promessa. Se Deus falar assim, falou para Moisés, ó, vai lá, você pega esse cajado e você vai atravessar esse mar, tá? Beleza. Moisés ficou em silêncio. Ele não foi falar para as pessoas. Ele não foi falar, ó, gente, vem aqui. Deus falou que vai abrir ali. Não, ele ficou em silêncio. Por que ele ficou em silêncio? Porque se ele chegasse pro povo, incrédulo, do jeito que eles são, do jeito que nós somos, e falasse assim, ó, Deus me falou que a gente pode ir, que ele vai abrir o mar. Os caras vão falar, ô Moisés, você tá surtado, cara. Como assim Deus vai abrir o mar? Você tá louco? Por quê? Porque as pessoas usam palavras contrárias, palavras da maldição. O cenário era pro cenário humano é impossível. Como assim você vai abrir o mar morto? Tá louco? Esse é o cenário humano. Não tem como. Como assim você vai ser curado do paralítico? Como assim você vai ser liberto do cigarro, do vício? Como assim? Como assim? As pessoas vão falar. Não, mas isso aí não faz tão mal. Isso aí tá tudo bem, eles vão falar. Mas você é humano. Mas Deus não falou isso. Falavam isso pra mim, gente. Não, Lucas, mas não tá escrito na Bíblia que é proibido fumar. Falavam isso pra mim. E o templo do Espírito Santo, que a gente tem que preservar? Aí me falavam, não, mas não tá escrito isso aqui, que não pode fumar. Ou seja, pode fumar à vontade, tá liberado. Pode destruir o seu templo do Espírito Santo. Pode ficar seco.
com a pele horrível de tanto que eu fumava. Isso aí tá tranquilo. O Espírito Santo vai bater palma pra você. Gente, claro que não. Entendeu? E Deus, ele é fiel, galera. Ele é fiel. Ele cura. Ele liberta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal, sobre algo que você está passando, que você gostaria de uma libertação, já, daqui uns minutinhos, mais pro final da live, daqui uns 20 minutos, 30 minutos, a gente vai fazer uma oração também com essa igreja virtual, esse corpo de Cristo virtual que está aqui hoje, e a gente vai orar justamente sobre isso. A gente vai orar pedindo cura. William, obrigado pelo presente, Deus te abençoe, viu? A gente vai orar sobre a libertação. A gente vai, quem sentir no coração junto comigo, vai entregar na mão de Deus o seu vício, vai entregar na mão de Deus o seu vício, a sua doença, a sua enfermidade. A gente vai, todo mundo ao mesmo tempo, entregar na mão de Deus. Falou, ó Deus, eu já tentei, eu já fui no médico, eu já usei farmaqueia, que é remédio, eu já usei de tudo, não consegui ser curado, não consegui libertar do vício, as pessoas falam que não é possível, as pessoas falam que fulano tentou e não conseguiu, eu vejo outros conseguindo ser curado e eu não sou. Hoje a gente vai entregar na mão de Deus, galera. E a gente vai ter fé, a gente vai lutar espiritualmente. A gente vai pegar uma espada espiritual na mão e vai dar porrada no vício. Vai dar porrada na enfermidade. Mas o Criador do céu e da terra vai libertar, galera. Em nome de Jesus ele vai. Só que a gente precisa ter fé, saber que ele é maior do que a enfermidade, que ele é maior do que o vício. E ele vai libertar. Ele vai libertar. Por que tanta gente ruim no mundo tendo a vida abundante? E tantas pessoas boas na dificuldade. Salmo 37 fala bastante disso, irmã. Irmã interestelar. Se você ler Salmos 37, já acho que responde bastante isso, né? A Bíblia fala que a gente não deve ter inveja dessas pessoas, porque o caminho deles é a perdição. O próprio Criador vê lá de cima e dá risada do caminho dessas pessoas, galera. Porque a vida aqui na Terra é assim, ó. É como um sopro. Na nossa percepção, a gente, nossa, mas é bastante tempo, mas é como um sopro. Pode acontecer alguma coisa com você essa noite e você não acordar. Pode acontecer amanhã. Pode acontecer muitas coisas. A gente acha que a gente vai viver eternamente aqui na Terra. E aí, Jonathan? Claro. Jonathan? Joan, seja bem-vindo, irmão. Primeira vez que sobe alguém aqui na live. Você quer falar alguma coisa? Sim. Pode falar. Eu moro no Brasil, certo? Não entendi o que você falou. Tenta falar um pouquinho mais perto. Você é brasileiro? Brasileiro. Que parte? Eu sou de São Paulo, irmão. De São Eu sou Paulo. da Colômbia. Legal, irmão. Deus te abençoe, viu? Obrigado por tá na live aí e ficar aqui com a gente. Deus abençoe. Galera, continuando aqui. Peraí. Se mais alguém quiser subir hoje, pode subir, tá? A gente vai fazer uma oração agora para a gente poder finalizar, tá? Se mais alguém tiver alguma dúvida, e a gente vai fazer agora essa oração para poder finalizar a live de hoje. Essa oração, pessoal, eu quero o seguinte. A Bíblia diz o seguinte, pessoal, pra gente, tá? A Bíblia diz o seguinte: que a gente deve confessar os nossos pecados uns aos outros, não é somente ao Criador. E não precisa ser necessariamente por um líder religioso, para um padre, para um pastor. Pode ser, mas não precisa só ser para eles. Deixa eu pegar o versículo aqui. Ó, Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros,
para que sareis, para que vocês sejam curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, galera, nessa igreja virtual, nesse corpo de Cristo, se você quer ser curado, se você quer dessa enfermidade, boa noite, Cleide, desse vício, seja do que for, galera, que você precise de cura e libertação, desse pecado, escreve o seu pecado. Eu não tô aqui para te julgar, porque quem sou eu para te julgar, galera? Então, se você quer cura, alguém falou agora há pouco aí, eu quero me curar da gula, alguém falou. Então, seja lá qual for, galera, é a pornografia? É o adultério? É uma doença que você tem? Uma enfermidade? É o vício do cigarro? É a gula? Não tem o mais bonitinho e o mais feio, galera. Então a gente vai fazer essa oração. Você acha que tem que ir à igreja? Lidiário, eu vou dizer a minha opinião, tá? Se alguém quiser falar ao contrário do que eu tô falando agora, pode falar, tá? Na Bíblia não está escrito em nenhum lugar para você ir na igreja. O que a Bíblia está escrito é para você congregar com os seus irmãos. E Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria no meio deles. Então você pode fazer um culto na sua casa, você pode fazer embaixo da ponte, você pode fazer em cima da ponte, ou você pode ir na igreja congregar com os seus irmãos. O que você não pode é ficar parado. Se você não tem como fazer na sua casa, vai na igreja. E você não vai na igreja por causa das pessoas, você vai por causa de Jesus e para congregar com os seus irmãos. Então Jesus ele deixa claro, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, eu estarei no meio dele. Quem será arrebatado? Quem Deus escolher para ser arrebatado e quem tiver fé no Criador. Quem tiver fé que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Aqueles que tiverem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, esses serão arrebatados. Então, galera, eu não vou citar nomes, porque eu não sou aqui para acusar. Mas a Vanessa falou que quer se curar de vício e mudar o caráter dela. Glória a Deus. Eu falei que não ia falar nome, mas tá público aí para todo mundo ver. Muito bom, eu também quero isso, galera. Eu quero que Deus aperfeiçoe cada vez mais o meu caráter também e me dê cada vez mais o espírito de mansidão. Então, galera, quem mais quiser, a gente vai fazer essa oração agora. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Quem mais quiser uma cura ou uma libertação, fala qual é a cura que você quer. Fala qual é a libertação que você quer. É um pecado? Fala qual é o pecado, para a gente possa confessar os nossos pecados e as nossas culpas uns aos outros. E assim a gente seja curado. E a gente vai fazer uma oração de entrega agora. Tirar a minha frieza e poder socializar mais. O Christian, agora que já falei de um, eu vou falar de todo mundo. A Tamires também, boa noite. Eu quero me curar da arritmia cardíaca. A Helena, com certeza creio, Cleide. O que seria de mim sem o próprio Pai, sem o Criador? Nada. A Tamires quer espírito de mansidão, mais e mais parecida com Jesus Cristo. Então eu quero ser curada da incredulidade. Que grande fé, Maria, que você tem. Isso já mostra que você tem uma sementinha, Maria, porque você está falando que você quer curar da incredulidade, então você acredita que você pode ser curada. Por isso que a gente tem que confessar, galera, porque é no próprio confessar já é o início da cura. Gente, eu estou endividado, devendo agiota, não consigo... Então você quer se livrar das dívidas. Também vamos orar por isso. Eu quero me curar de uma dor na coluna que sinto. Proteção contra a inveja e bruxaria. Coluna também, galera. Essa aí, a coluna eu já vou orar por... Não é querendo brincar, né? Mas eu já vou orar por todo mundo, então. Porque nessa geração aqui, acho que não deve ter um que não sofre com dor na coluna, né? Então eu já vou colocar o nome de todo mundo na cura da coluna. Mansidão. Orem por mim. Ele está sendo triste. Ele está triste. Quer aumentar a sua fé, quer se libertar do cigarro, já estou liberta do álcool. Glória a Deus, Gleice, é possível. Foi possível comigo, vai ser possível com você. Pelo nome de Jesus. Quer se libertar do medo, da falta de paciência. Beleza, galera, então quem ainda não falou o vício, quem ainda não falou o que é cura, quem ainda não falou o seu pecado, pode continuar escrevendo aí. E agora eu vou fazer essa oração. E vocês, se vocês querem isso, vocês precisam entrar em concordância com o que eu estou falando.
Tá, galera? Então eu vou fazer essa oração e vocês entram em concordância com o que eu estou falando. Não precisa repetir necessariamente o que eu estou falando, tá? Mas vocês concordem com o que eu estou falando. Porque o que dois concordam na terra será ligado no céu. E o que os dois discordam também será desligado. Então a gente entra em concordância aqui. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Senhor Jesus, quero te agradecer por mais uma live, quero agradecer pelo Santo Espírito de Deus, no qual eu sou totalmente dependente. Eu sem Ele nada faço, sem Ele não respiro. Se não fosse pela sua graça nem existir, eu existiria. Então, Pai, hoje estamos aqui pessoas de coração bom. Como que eu sei que são coração bom? Porque elas têm a coragem de confessar os pecados, pessoal. E, meu Deus, e eles não confessam só o pecado entre nós, eles estão confessando o pecado publicamente, para que mostre que todos somos pecador. Não só pecador, mas temos as nossas enfermidades, como alguns citaram a dor na coluna. Temos os vícios, como alguns citaram o álcool, outros citaram o cigarro. Também no inbox me falaram do homossexualismo, citaram isso para mim no inbox. Então essas pessoas, Deus, eles estão falando publicamente os pecados. E publicamente, se eles têm essa coragem, foi porque eu falei da sua palavra. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então eles não estão confessando, Pai, por obra humana. Eles estão confessando pela obra do Espírito, pelo testemunho da sua palavra, Pai. Então, Pai, a gente sabe, depois de tudo que eu falei hoje, que a cura pode não vir hoje. Pode não vir amanhã. Mas a gente sabe que vai vir. E quando vir, vai ser para sua honra e glória. E aqueles que estão ouvindo essas minhas palavras, Pai, eu tenho convicção que quando eles forem curados, quando eles forem libertados, meu Pai, eles vão dar testemunho. E eles vão levar milhares de pessoas para o seu nome. Porque eles vão testemunhar que aquela cura impossível veio através do seu nome. Que aquele vício impossível veio através do seu nome. Que aquele pecado que não dava para libertar veio através do seu nome. Então, meu Pai, eu te agradeço mais um dia por essa live, agradeço pelas pessoas que estão aqui presentes, que o Senhor enviou para que eu pudesse dar o testemunho da verdade, não por mim, porque eu de mim nada faço, porque toda honra e toda glória é somente sua, Pai, somente sua, nada meu, tudo seu. Te agradeço, Pai, eu decreto agora que todo espírito de enfermidade seja retirado em nome de Jesus, Pai. Que todo espírito de vício seja retirado, que toda enfermidade seja curada, Pai, em nome de Jesus, para que o seu nome seja glorificado, Pai. Para que essas pessoas, para aquelas que têm um espírito de incredulidade, para que elas creiam que veio do Senhor, para aquelas que têm um vício, que elas creiam que venham do Senhor, para que elas possam ter convicção que o Senhor é Deus, que o Senhor existe, que o Senhor enxerga. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. É isso, pessoal. Agradeço a todos que estavam aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Foi uma benção estar aqui com vocês novamente. O nome do nosso Pai Celestial foi glorificado. Mais um dia ele foi glorificado. É tudo sobre ele, sempre foi sobre ele. Eu posso não estar aqui amanhã, eu só estou aqui hoje por graça e misericórdia dele. É tudo sobre ele, tudo gira em torno dele, toda a honra e toda a glória pertence a ele. Então eu agradeço. E pessoal, eu digo a vocês, agora que a gente entrou em concordância, entreguem na mão dele. Fala: Deus, é isso que eu tenho para te oferecer. Entrega a enfermidade, entrega a doença, entrega o pecado. Fala: Deus, agora é seu. E tenham fé, pessoal, que o Criador, galera, é o Criador do céu e da terra. Ele que definiu a estrutura molecular do nosso corpo. Ele que definiu que a árvore cresce para cima e que ela brota. Ele que criou o morango, ele que criou a maçã, ele que criou tudo. Ele é capaz de fazer o que ele bem entender. Ele criou o céu e a terra em 7 dias. Ele faz o que ele quiser. Em 6, né? Porque no 7º ele descansou. E ele ainda tirou onda, ele até descansou. Ele criou um mundo inteiro e no 7º ele descansou. Você acha que esse Criador não é capaz de curar você, de libertar você? Então que a gente possa reconhecer que ele é maior do que o vício. E a gente passe pelo processo da libertação. Que ele é maior do que a enfermidade. Não, mas o médico falou que é incurável. Quem que é, com todo respeito, doutor, quem que é o médico
perto do Criador do céu e da terra? Me fala, galera. Quem é o médico perto do Criador do céu e da terra? Respeito vocês, médicos. Vocês salvam muitas vidas. Mas não tem decreto. A última palavra não é do médico. A última palavra é do Criador. Se ele falou que vai superar, vai superar. Quem é o médico que falou que esse vício tem que usar isso, tem que fazer aquilo? Não, se o Criador falou que vai ser libertado, vai ser libertado. Para aquelas pessoas que falam, não, mas isso aí não é pecado, isso aí pode, Deus nunca falou isso aí tá tudo bem. Deus falou que é? Quem é o seu amiguinho que falou que não é? Seu amiguinho tá acima da palavra de Deus? Não, mas fumar não está escrito na Bíblia que não pode fumar. Então pode apodrecer o Espírito Santo, o corpo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo? Está acima da palavra de Deus? O seu amigo? A sua família? Quem ama mais a sua família, o seu filho, não é digno de mim, o Criador disse. O Jesus disse. Então, galera, é isso. O nosso Deus é capaz. Ele pode fazer e ele vai fazer. Galera, obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe vocês, viu? Um beijo e um abraço. Se qualquer coisa, galera, que vocês quiserem, pode me chamar no inbox, tá? Pode tirar qualquer dúvida, pode me perguntar alguma coisa, tá bom? Deus abençoe vocês.